Boa tarde, eu me chamo Natália Luiz e irei falar sobre a gametogênese e como esse processo ele ocorre nos homens por meio da espermatogênese e como ele ocorre nas mulheres por meio da ovogênese. O que seria, a gametogênese? A gametogênese é um processo pelo qual as células germinativas são formadas, ou seja, como os gametas são formados. E esses gametas, eles recebem o nome de ovócitos nas mulheres e espermatozoides nos homens, E cada um, ele vem de um processo, tanto da ovogênese como da espermatogênese, em respectivo sexo. E uma coisa muito importante que acontece na gametogênese é a meiose, que é um tipo especial de divisão celular que faz com que os gametas eles vão ter o seu número de cromossomos dividido à metade, ou seja, eles vão ter apenas 23 cromossomos cada gameta. E a meiose, ela consiste em dois tipos de divisões celulares meióticas, em que a primeira, o número de cromossomos, deixa de ser diploide, 46 cromossomos, e passa a ser haploide, 23 cromossomos. E ao final da primeira divisão celular, todas as células formadas serão haploides, E na mulher será formado o ovócito secundário e no homem o espermatócito secundário. A segunda divisão celular, ela se segue à primeira, com a diferença de que o número de cromossomos ele não irá diminuir. As células elas irão se multiplicar, Terão cromátides, só que elas terão o mesmo número de cromossomos. Agora eu vou explicar um pouco melhor, como acontece a espermatogênese e como acontece a ovogênese. A formação dos espermatozoides acontece nos testículos. As células dos testículos estão organizadas ao redor dos túbulos seminíferos, onde os espermatozoides serão produzidos. Antes da maturação, as espermatogônias permanecem nos túbulos seminíferos. Depois de sofrer várias divisões mitóticas, as espermatogônias elas crescem e transformam-se em espermatócitos primários. Cada espermatócito primário sofre uma divisão reducional, onde a primeira divisão meiótica acontece e irá formar dois espermatócitos secundários, que são haploides. Em seguida, os espermatócitos secundários irão sofrer a segunda divisão meiótica para formar 4 espermátides haploides. As espermátides serão transformadas em espermatozoides maduros por um processo conhecido como diferenciação. Durante esse processo, o núcleo irá se condensar, o acrosoma será formado e a maior parte do citoplasma será descartada, fazendo com que o espermatozoide chegue na sua forma final. A ovogênese acontece nos folículos ovarianos, onde estão as células germinativas, que darão origem aos óvulos. A cada ciclo menstrual acontece a formação de um óvulo, que é intercalado entre um folículo e o outro. Na primeira fase, a célula germinativa irá aumentar de tamanho, se transformando em ovogônio, e isso acontece ainda no período fetal. Assim que são formadas as ovogônias, inicia-se a primeira divisão da meiose, que é interrompida na prófase 1, onde ela irá crescer e em seguida se transformará no ovócito primário. Isso tudo acontecerá até a puberdade da menina. O ovócito primário ele irá completar a sua primeira divisão da meiose e originará duas células, o ovócito secundário e o primeiro corpo polar, que recebe pouco citoplasma e com o tempo se degenerará. Na ovulação, o núcleo do ovócito secundário irá iniciar a segunda divisão meiótica, porém irá progredir apenas até a metáfase, quando a divisão será interrompida. Se o ovócito secundário for fecundado pelo espermatozoide, ali terminará a segunda divisão da meiose e então serão formadas duas novas células, o ovócito fecundário e o segundo corpo polar, que de novo receberá pouco citoplasma e então acabará se degenerando. Então, gente, essa foi a minha explicação sobre gametogênese. Espero que vocês tenham gostado e obrigada.